Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analistia aqui. E hoje, pessoal, temos 3 assuntos bem interessantes para a gente conversar. O primeiro é em relação ao Matheus Menegatti. Bom, faltam aproximadamente 8 semanas para o show, né, o Arnold Classic Ohio, e a última atualização feita pelo Menegatti foi essa daqui. Atualização inclusive bem semelhante à que ele fez um dia antes dessa, mas com algumas informações extras. Primeiro, que ele adicionou agora o abdominais e coxas, né, uma pose muito boa dele também. Segundo, que ele colocou na legenda o peso atual e foi o menor peso da preparação, 117,2 kg. E terceiro, que ele fez um ajuste na pose em relação às pernas. E se compararmos assim lado a lado, dá pra ver do que se trata. Primeiro, tá? Observa como os adutores dele agora se projetam muito mais pra frente, né? Fazendo então com que o preenchimento da parte interna fique melhor e que o vasto lateral também ele se projete um pouco mais, né, por conta dessa leve rotação externa aí que ele colocou um pouco mais no joelho. E claro, pessoal, não menos importante, o vácuo ele fica mais fácil de ser executado e claro, né, pessoal, ele fica mais aprofundado, então você consegue ter um controle melhor da tua linha de cintura. Dá pra perceber como essa região aqui, né, abaixo do umbigo, ela vem mais pra frente. Então, a intenção aqui, pessoal, é jogar os adutores mais pra frente, tá certo? Porém, de uma maneira quase que natural, isso vai se resumindo a basicamente, né, a empurrar o quadril um pouco mais para frente. Aí você vai ter mais profundidade do vácuo porque cria um contraste com a caixa torácica e também um vasto lateral um pouco mais saltado por conta, claro, né, da rotação externa ali do joelho que fica um pouco mais propensa a acontecer. Então não tô falando que necessariamente o Matheus Menegatti pensou nisso tudo, mas é que esse ajuste levou a tais melhorias que eu tô apontando aqui para vocês. Quem já assistiu aquele meu vídeo falando sobre as poses antigas do Ramon deve lembrar da importância de criar profundidade nessa região como um todo, né? Então você tem aquele desnivelamento, né, que faz muito sentido ali em relação ao vácuo. Eu particularmente acredito que isso aqui melhorou consideravelmente o equilíbrio da pose, tá? E é bom, cara, ver que o Menegatti ele tá fazendo isso porque é algo que muitos atletas erram, né? O Ramon inclusive errava nisso. Acho que vocês lembram daquela chamada de vídeo que eu fiz com ele. Eu mostrei, né, cara, o jeito certo ali de projetar os adutores para frente. Enfim, atualização excelente, porém eu quero estender um pouco mais desse assunto aí em relação ao Menegatti para um ponto muito importante e que eu acho que merece uma certa atenção, que é em relação à mentalidade atual do Menegatti e o suporte que ele vem recebendo do Marcelo Cruz, né, que é atualmente o treinador dele. Pessoal, o começo desse vídeo aqui, né, que no caso é um leg day que ele foi conduzindo ali o Matheus Menegatti, revela demais, cara, como essa parceria ela vem dando certo. Não é somente questão de amizade, tá certo? Mas sim em adaptação de treino e principalmente em relação a conseguir fazer uma leitura, né, uma antecipação do que pode e o que vai acontecer tanto nessa fase da preparação como nas próximas. É nítido como o Matheus Menegatti ele se sente confortável ali, né, se sente confiante ao lado do Cruz e ele tá absorvendo muito do conhecimento que ele pode absorver. Porque agora o Cruz, como bem salientado no vídeo, inclusive, não é mais atleta e treinador ao mesmo tempo. Ou seja, o cara não vai estar numa reta final de preparação, isso é, baixo carbo, mal-humorado e guiando, né, um atleta ali de alto nível. Agora é ele com a cabeça totalmente livre de pressão, né, em relação a si próprio como atleta, pensando então de uma maneira mais clara e objetiva para ajudar o cara ali, né, que ele tá obviamente guiando no treino a extrair 100% do que ele pode. Então assim, é algo totalmente diferente. Tanto é que o Gunley até fala no vídeo, né, pô, eu peguei o Cruz quando ele tava modo caverna, né, e aí ele fala, pô, é porque ali eu tava em preparação, né, então, obviamente, né, pessoal, é uma vibe diferente. E quando eu percebi isso, eu acabei ligando outro ponto, que no caso é em relação à proximidade e à atenção que o Matheus Menegatti vai receber nesse Arnold do Pacholok. Eu não tive a oportunidade de comentar isso aqui no canal, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Itinho Lima, né, que pra contexto, ele foi o cara que deu um voto de confiança pro Matheus Menegatti no começo da carreira dele e praticamente guiou, né, cara, o início ali da trajetória, disse que o Matheus Menegatti talvez ainda estava levando a carreira dele muito no emocional em relação a essa parceria com o Pacho. O Itinho falou ali de uma maneira bem respeitosa, tá? No sentido de que seria uma boa ideia, né, talvez ele pedir ali pro Pacho, né, uma liberação para fazer um teste com outra metodologia de trabalho, né, outro coach e ver, né, se dava bem ali com o físico dele. Enfim, tá? O assunto era mais ou menos esse. E eu tô trazendo isso aqui, rapaziada, por um motivo muito
importante, tá? O pátio para esse Arnold, ele vai estar muito menos sobrecarregado do que estava no Olympia. O Derek não vai estar competindo, o Ramon também não. Então a pressão é menor, né, para ele. Então a atenção, ela pode ser mais direcionada para o Matheus Menegatti. Isso pode impactar, obviamente, de maneira muito positiva a finalização, porque convenhamos, precisamos ser sinceros aqui, sabendo do potencial do Menegatti, principalmente o potencial de evolução que ele tem, né? Vimos isso aí no período de apenas 11 meses que ele teve da conquista do Procard para o Pro Debut dele no Texas Pro, que ele poderia ter feito muito mais no ano passado. A sensação que eu tive foi que, de fato, a evolução dele deixou muito a desejar, levando em consideração, claro, né, o período de tempo que ele teve e principalmente o volume que ele tinha chegado no pico do off-season. Pessoal, ele chegou a 130 quilos aproximadamente. Então agora, com a mentalidade aprimorada, com o Cruz ali treinando com ele todos os dias, dando esse suporte, essa atenção, com o Paschalok podendo dar um foco a mais nessa competição aí no Arnold Classic, né? E competindo, claro, né, contra os melhores do mundo, tendo chance real de ganhar, ele pode, eu acredito sim, tá ganhando o Mike Sommerfeld. Isso aqui, pessoal, é um cenário perfeito para ele chocar o mundo. Eu espero, inclusive, que o Matheus Menegatti não entenda isso como um cenário de pressão, né? Para que ele não se coloque, claro, em estresse desnecessário, mas ele entenda isso como um presente. Então, assim, tem tudo para dar certo, sabe? Todas as coisas estão encaminhando muito bem. Eu realmente tô bem ansioso para ver o que o Matheus Menegatti vai trazer nesse Arnold Classic Ohio. Agora, pessoal, eu quero falar sobre esse monstro aqui, mano. Sergey Danilov. Acredito que o nome dele se pronuncia desse jeito. E acreditem, ele atingiu, pelo que foi falado aí na mídia internacional, 150 quilos. 150 não, 155 quilos no pico do off-season dele. 150 quilos, pessoal, é o que ele tá agora, tá? Essa atualização aqui foi feita nos stories dele lá no Insta. Como vocês podem ver, ele tá com uma qualidade excelente, né? Ele postou lá um vídeo, tá? Mostrando na balança, né? Que ele realmente tava com 150 quilos. Inclusive, ele já tá classificado pro Mr. Olympia de 2026. E pelos vídeos que ele posta no Instagram, dá pra perceber que o cara é muito impressionante, né? Ao lado de outra pessoa, inclusive, dá pra ter uma noção real do volume dele. Mas posando sozinho, você já consegue ver que se trata de um cara que tem ali características que chama atenção. E eu acho curioso, pessoal, é que mesmo ele tendo alguns pontos negativos bem nítidos, né? No caso seria o bíceps dele, que tem um formato muito peculiar, porque parece que não se projeta, né, cara? O tríceps ali toma conta do braço praticamente por completo nas poses de frente. É bem único isso aqui, né, cara? Bem esquisito mesmo de ver. E o fato também dele ser um cara com pouquíssima profundidade de corte, né? Você não vê a perna dele de frente separando muito. O posterior de perna também tem pouquíssimos de detalhes, junto com o glúteo, né, cara? E eu tô falando tudo isso se referindo a, inclusive, no palco, tá? Não tô falando de off-season nem coisa do tipo. Se você olhar no palco, o físico dele é um físico que em geral não tem muito detalhe, não tem muita profundidade de separação muscular. Mas ainda assim, pessoal, mesmo com tudo isso, é um físico que pode fazer um estrago. Levando em consideração que a silhueta dele, né, o formato do shape, tem um potencial, assim, considerável, é questão de lapidar e melhorar alguns pontos ali cruciais para conseguir vencer mais alguns shows, porque no segundo Pro Show dele, né, cara, ele acabou conquistando ali a vaga para esse Mr. Olympia, que foi no Tsunami Pro. E quem sabe, né, pessoal, ele talvez aí consiga ganhar outros títulos e lá no final do ano chamar a atenção no palco do Olympia. A única coisa que eu digo é o seguinte, cara, ele precisa cuidar desse umbigo, tá? Eu nem vou mostrar muito e nem vou falar porque, cara, eu fico agoniado só de ver. Mas como ele parece tampar essa região, né, sempre que posta ali um vídeo posando com... Eu não sei o que é aquilo que ele usa, né, cara? É tipo um esparadrapo assim. Talvez seja algo que ele se incomode e que ele já pense em operar aí no breve futuro, né? Então, eu pelo menos penso que seja assim, né, que ele tem isso em mente, vai melhorar muito a estética do físico dele, porque realmente, cara, tá num nível assim, que não dá, sabe, pra você ignorar, né, não sei, inclusive, como ele ganhou aquele show pro, tendo essa região assim, chamando tanta atenção, né, cara, de maneira negativa, porque acaba destoando um pouco, né, mas enfim, espero que ele melhore isso aí, tá, porque o cara tem potencial demais, na verdade, ele já tá mostrando o potencial dele. Agora, pessoal, Gunley versus Dudu Fit, aí, quem esperava esse vídeo, né, esse assunto aqui tão cedo no canal? Bom, pessoal, é o seguinte, tá? O Gunley, que não vinha, né, mostrando muito o físico recentemente, postou essa atualização aqui com essas duas fotos e colocou na legenda o seguinte, ó, abre aspas, só começando a mutação de 27 semanas, atualização sem filtro, fecha aspas. E aí, pessoal, uma hora depois, no perfil do Dudu Fit, temos essa sequência aqui de fotos com as duas primeiras poses aí, né, sendo exatamente as mesmas que o Gunley fez, é a mais musculosa e o peitoral de lado, e na legenda ele colocou
ficou. Com essa versão passada, já sobraria para ganhar, sem espelho e sem as paradas. Como os dois vão se enfrentar daqui a alguns meses, obviamente podemos interpretar que um mandou um recado aí pro outro, né? Uma indireta, uma direta. E bom, pessoal, falando exclusivamente dessa postagem aqui do Gunley, eu queria falar sobre o shape dele em si e também principalmente da pose, tá? Porque a sensação que eu tive e percebi também lendo ali os comentários, né, de uma boa parte do público, foi de que o Gunley não impressionou. Primeiro é o seguinte, tá? O Gunley, ele não tem muscle bellies, né, ventres musculares arredondados. Geneticamente falando, isso é uma desvantagem muito grande, não somente em relação à parte estética, mas principalmente para o período de off-season, né, em relação a você mostrar ali, tá, um desenvolvimento muscular, né, uma evolução. E como o Gunley ainda tá com uma capa de gordura e de água bem considerável, o que que acontece? Toda essa região fofa de gordura e água que fica ali, né, sobre o músculo, tira ainda mais o formato de cada agrupamento muscular. Porque, pessoal, como a gordura e a retenção é desnivelada, ou seja, né, dificilmente você vai ver alguém que acumula gordura e água de maneira uniforme no físico como um todo, né, nem todo mundo é um Ramon da vida, você pode começar a perder ali a harmonia do físico e também começar a mostrar certas assimetrias. Não bastasse isso, a pose que o Gunley escolheu, cara, foi assim, não foi boa, tá? Olhem primeiro aqui pro Dudu Fit, né, que é um cara que sabe posar relativamente bem. Ele posiciona os dois braços de uma maneira mais simétrica, os dois punhos, como você pode ver, estão mais supinados, né, para dentro assim do corpo. Isso permite uma fluidez melhor de ombro e peito e também uma simetria perfeita ali no braço e no antebraço. É por isso, pessoal, que o formato dos dois bíceps e dos dois antebraços estão idênticos. Sem falar que do jeito que ele tá posando, ele valoriza o V-taper, né? Porque ele deixa esses gaps aqui do lado, tá? Que dá uma ilusão ali de uma cintura mais fina. Então, né, você consegue ver mais facilmente a estrutura dele. Já o Gunley fez totalmente o contrário. Além dele ter se fechado mais na pose, ele optou por um posicionamento ali de braços assimétricos, tá? O braço direito aqui da nossa perspectiva, ele fica mais pronado e isso valoriza, né, o braquio radial, enquanto o esquerdo você consegue ver que ele fica um pouco mais supinado, o que valoriza os extensores ali do antebraço. E não somente afeta o antebraço, como também o formato do bíceps, né? Você percebe que um tá mais alongado e o outro um pouco mais encurtado. Outro ponto-chave também é o uso da dorsal. Com esse posicionamento de braço, olha como o Gunley ele ganha um volume muito grande de ombro e isso acaba deixando o peito dele desproporcional. Dá pra perceber? Sem falar nas pernas também, né? Que deixando essa daqui da frente muito mais adiantada, inclusive melhor posicionada, ele acaba ganhando muito mais vasto lateral aqui em comparação com a outra que tá meio escondida. Ou seja, pessoal, o Gunley, que sabemos historicamente, né, é um cara que não tem uma boa distribuição ali de gordura e de água nessa fase da preparação, se prestou ali, né, cara, um desfavor posando desse jeito. Porém, pessoal, desconsiderando tudo isso, eu acho que no geral o Gunley, ele evoluiu bem, sabe? Até que ele evoluiu bem. Não dá pra ter uma noção real agora, né, só quando ele estiver bem mais seco. Porém, eu acredito que o problema aqui foi mais em relação à atualização, sabe? A foto poderia ser melhor. Eu acho que não tem nenhum problema ele usar ali um ângulo bacana, uma luz bacana, porque, querendo ou não, né, pessoal, você não vai se mostrar de um jeito ali que você tá se desvalorizando enquanto seu adversário, né, que no caso do Dudu Fit, pode postar a melhor foto do mundo, porque, pô, ele vai sair melhor, entendeu? Em comparações e tudo mais, e mesmo que tá tudo se resolva no palco, ainda assim, cara, você tá dando munição pro cara, entendeu? A parte psicológica também vai entrando aí no quesito. A não ser, né, rapaziada, que o Gunley, ele não se afete de jeito nenhum com isso e não ligue, né, vai postar atualização ali de qualquer jeito. O que eu acho bem difícil, sendo sincero, eu acho que não é nem algo inteligente de se fazer. Então é só mais uma questão de erro de pose, né, cara? Não ficou tão legal assim. E falando do peitoral de lado, tá? Realmente é uma pose assim que não valorizou muito, sabe? Você vê, né, o do fit que ele tem, cara, mais proporcional ali no posterior de perna, né? O peito e o ombro dele, mesmo que seja desnivelado, né? O ombro ele precisa de mais volume. Ainda assim, acho que é mais fluido, tá? Você ter o peito maior do que o ombro, né? A não ser que seja ao contrário, né? Porque, tipo assim, eu acho que o ombro grande e o peito pequeno dá um visual muito maze, entendeu? E não é bom pra essa pose, né? Pro peitoral de lado. Mas no mais musculoso, eu acredito que foi mais em relação à pose, tá? No peitoral de lado, acho que é indiscutível que o Dudu Fit, ele realmente tem proporções mais agradáveis. Porém, pessoal, tem um ponto a se considerar, tá? O Gunley, ele pode mudar muito, tá certo? Na reta final, caso ele consiga trazer a qualidade de pele que ele tinha quando natural, ele pode ganhar um fator extra ali na questão estética do físico dele. Então, com a qualidade de pele melhor, né, o físico dele pode ficar visualmente muito mais agradável e, claro, né, tirando essa capa de gordura, toda essa questão aí de retenção, ele vai deixar os ventres musculares mais bonitos, né, porque vai começar a mostrar mais separação, os fechos musculares, né, isso obviamente deixa o físico mais harmonioso no geral. Mas aí, pessoal, o que vocês acharam dessa
atualização aí do Gunley, do Dudu Fit. Confesso pra vocês, tá, não sou muito ligado, mas obviamente, cara, não tem como ignorar, tô sempre vendo aí quando a galera posta, tô achando bem interessante, tô curioso pra ver como é que vai ser esse confronto aí. Dudu Fit tem uma genética realmente muito diferenciada, né, tô até pensando em fazer um vídeo aí completo falando sobre a genética dele, e quero ver, né, cara, como vai ser o desenrolar aí desse pré-contest do Gunley, né, como é que ele vai mudar e se ele vai começar a surpreender mais o pessoal. E em relação ao Matheus Menegatti e esse monstro aí, pessoal, o que é que vocês acham? Eu, confesso, tá, tô confiante no Matheus Menegatti, depois que eu raciocinei um pouco mais sobre esse cenário, sabe, tá tudo muito perfeito, e sobre o cara lá, mano, o Danilov CG, né, tem que ver qual vai ser o intuito do cara, né, se ele vai querer realmente melhorar em relação ao bodybuilding profissional, né, a pular posições, entendeu, ser um cara cada vez mais de destaque, ele vai então, obviamente, né, deixar um pouco mais do volume, só essa busca desenfreada e tentar melhorar certas coisas no físico dele, né, não sei se é possível aprofundar mais os cortes, mas pelo menos a questão estética dá assim ali no umbigo, ou se ele vai querer, né, ficar só nessa vibe aí de ser um cara monstruoso, né, meio Marcos Hu, que vai ser lembrado aí futuramente, né, como um freak dessa época atual. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos, não esquece, tá, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio, pelos comentários no vídeo anterior, fiquei muito feliz lendo cada comentário lá, agradeço de coração, tá certo? Tamo junto, rapaziada, valeu, é nóis.